conversou com o Senhor. Não sei se você hoje reclamou de alguma coisa. Eu não sei se você blasfemou de alguma coisa. Eu só sei que nós estamos aqui na presença do Senhor, principalmente para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pela minha vida, pelos meus pecados, por tudo aquilo que eu faço sem perceber, às vezes até pela minha própria ignorância, que às vezes a gente nem sabe que é, mas às vezes a gente acaba agindo com ignorância com alguém. Mas Deus, Ele tem sido bondoso para conosco. E eu vou convidar você, para você estar abrindo a sua Bíblia aí em 2 Reis 19. Aonde um homem, ele pediu para Deus, para que Deus tivesse misericórdia da vida dele, para que Deus socorresse ele, né? Eu não sei como você está escrevendo a sua carta, mas Ezequias, ele escreveu uma carta diferente para Deus. Ninguém acreditava, ninguém dava nada. Irmãos, eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas se vocês não passaram ainda, ou dentro da igreja, ou aonde você trabalha, ou nos seus projetos, ou alguma coisa que você faça normal. Você tem os seus planos, aí você lança os seus planos para as pessoas que estão trabalhando com você. Ou seja, na liderança, ou seja, na chefia, ou seja, onde for. Você está todo empolgado, você tem um projeto, você traçou, você orou para Deus, você confia, a sua fé, ela está forte em Deus. Você acredita e você crê que Deus, Ele está contigo. Só que as coisas começam a acontecer totalmente diferente do que você espera. E as pessoas começam a falar: não prossiga com esse plano. Deixa isso daí para lá, não vai dar certo. Mas você acredita no Deus que você serve que vai dar certo. Mas aí no decorrer do tempo a sua fé começa a ficar um pouco abalada devido ao círculo que está ao seu redor. As pessoas, elas começam a te sufocar dizendo para você: para, não vai dar. Mas você está com tanta fé de que vai dar, que você começa a pedir forças para Deus. Você começa a pedir para que Deus, Ele te socorre. Assim como esse homem fez. Lá em Isaías 19, no verso 20, diz assim: então Isaías, filho de quem? Filho de Amós. Então Isaías, filho de Amós, mandou a dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o quê? Ouvi. O que você me pediu acerca de Senaqueribe, eu ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a ele: a virgem, a filha de Sião, te despreza. A ti zomba a filha de Jerusalém, maneira a cabeça por detrás de ti. Eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei se alguém está zombando de você pela sua crença, pelas suas escolhas, né? Ou pelo que você está planejando. Eu só sei que Ezequias passava por esse problema. Ele passou por essa afronta. Ele passou por essa indignação. É a mesma coisa de você querer comprar uma casa nova, ou querer ir para um outro lugar, e a pessoa fala: não vai dar certo, desiste disso. Mas você tem fé de que vai dar certo. Ezequias sabia que ele tinha que se manter na posição que ele estava. Ezequias, ele viveu mais ou menos a 732 a.C. Foi mais ou menos quando ele começou a assumir o reinado do seu pai. O seu pai, Acaz, era um homem que não prestava perante a Bíblia. Era um homem idólatra. Era um homem que erguia altares a deuses. Era um homem que fazia alianças com quem não prestava. Eu não sei com quem você faz aliança, mas quando você for fazer aliança com alguém, procura saber se a pessoa testifica da mesma fé ou da mesma posição que você. Então Acaz não foi um bom rei, mas Ezequias, ele procurava seguir os caminhos do Senhor. Ele sabia que o Senhor era com ele de alguma maneira.
Eu não sei o que fortalecia aquele homem. Provavelmente a presença de Isaías ali perto. Eu não sei se você tem um amigo para te dar uma força. Um amigo que fala assim, não, estou contigo. Vamos lá, não, vai dar certo. Não, estamos juntos. É difícil. Tanto é que quando a gente olha para a história de Noemi e Ruth, foi difícil para elas também. Mas elas prosseguiram, porque tinha uma amiga. Então eu não sei como que é o seu vínculo. Se você tem um amigo para falar, estou contigo. Vai lá, faz, vai dar certo. Às vezes a gente só precisa disso. Vai lá, estou contigo, vai dar certo. Então Ezequias, ele não tinha esse povo junto com ele. Ele era um homem cercado de ministros. Só que os ministros que tinha ao redor dele queriam fazer aliança com o Egito. E a gente sabe, nós sabemos que do Egito não vem coisa boa. A não ser que Deus tenha um propósito de alguma coisa ou de enviar para lá. Mas nada vem de bom do Egito. E o povo falava, Ezequias, faça aliança com o Egito. Por quê? Senaqueribe está vindo para nos afrontar. Senaqueribe está nas redondezas. Ele está chegando perto de Judá, está chegando perto de Jerusalém. Eu falo, tem algum inimigo chegando perto de você? Tem alguém te afrontando na empresa onde você trabalha? Tem alguém querendo fazer com que você peça a conta onde você está? Tem alguém atrapalhando os seus negócios? Tira fora, irmão. Não deixa ninguém atrapalhar a sua fé. Não deixa ninguém fazer com que você fique em descrédito com Deus. Então, Ezequias, ele passava por isso. E nós também passamos por isso na nossa vida. Eu passo por isso. Na minha família, aqui, em todos os lugares. Às vezes o pessoal me chama de sonhadora, né? Fala que eu penso em coisas, em fazer coisas. Só que eu não faço nada sozinha. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Eu tenho um povo que trabalha comigo. Às vezes eu tenho bastante força, mas às vezes eles me vencem também. Porque não prevalece só a minha opinião. Prevalece um conjunto de opiniões. Então Ezequias, ele tinha isso. Ele assumiu o seu reinado com 25 anos. Vamos dizer se é um moço. Eu não sei qual a idade que você assumiu as suas responsabilidades. Alguns assumem com 16, 17 anos um casamento. Outros com 20, outros com 25. Mas Ezequias, com 25 anos, ele já estava reinando um país a qual ele tinha que dar as estratégias, a qual ele tinha que mandar as cartas, a qual ele tinha que liderar, a qual ele tinha que fazer com que todos os servos tivessem a sua visão. E é isso a posição de um líder. O líder é aquele que está na frente, é aquele que dita as regras, é aquele que fala, ó, vamos fazer, estamos juntos. É aqui um exército. O líder nunca pode esmorecer de nada. E Ezequias sabia que ele não poderia se esmorecer. Por isso que ele foi lá e fez uma outra carta para Deus em oração. Porque afrontaram ele, falaram assim, olha, não dá para você. Mas ele falou assim, não saia da minha posição. E era uma época difícil. Porque lá em Nínive, da onde vinha Senaqueribe, era uma terra muito forte. Gente, conta-se a Bíblia e os livros históricos que o Senaqueribe, o povo de Nínive, eles cresciam igual gafanhoto. Não se dava conta. Quando se olhava, já estava empesteado. Tanto é que Senaqueribe, ele era um homem tão estrategista nas suas batalhas. Por isso que eu falo, irmão, não tente enfrentar o inimigo se você não estudar sobre o seu inimigo. Por isso que às vezes nós perdemos as nossas batalhas. Porque nós achamos que só é estar com Deus e tudo vai dar certo. Não, nós precisamos sim estar com Deus, mas nós precisamos estudar como o nosso inimigo está trabalhando ao nosso redor. Nós só falamos assim, não precisa fazer mais nada, Deus vai se encarregar de tudo. Não, Ezequias, ele começou a estudar como que ele ia se escapar de Senaqueribe, como que ele ia fazer para manter aquele povo a salvo dentro de Jerusalém.
um dos seus súditos falar assim: mas eles estão atacando a Samaria. Mas Samaria não é o mesmo Deus que eu sirvo, não é o mesmo Deus que você serve. Por que Samaria está à mercê de Senaqueribe? Por que o povo de lá está morrendo? Por que os homens daquela cidade estão deixando de existir? Se é o mesmo Deus, Ezequias, então o que está acontecendo? Ezequias falou assim: você já sabe a resposta. Eles deixaram de servir a Deus. Eles servem a Deus, mas deixaram de servir a Deus. Quando nós deixamos de servir a Deus, o inimigo ele toma conta da nossa vida. E ele vem pelas beiradas, ele não vai enfrentando. Ele começa ali pelos seus filhos, ele começa pelos seus vizinhos, ele começa pelos seus parentes. Ele não vai atacar você, você está forte, você é um homem, você é um pastor, você é esposa de um pastor, você está ali forte. Ele vem ali nas partes mais fracas. Gente, não tem coisa pior do que atacar as pessoas que você ama. Você se abala, você se entristece. E o inimigo sabe como atingir. E ele vem vindo, Senaqueribe está vindo. Aí aquela pressão psicológica dentro de Jerusalém. Imagina aquelas mães falando: Ezequias, faz alguma coisa, a minha filha vai morrer, o meu marido vai morrer. E você está aí só orando a Deus, Ezequias. Eu quero que você tome a posição. Então Ezequias era basicamente pressionado todos os dias. E até que uma dessas pressões, Ezequias falou assim: eu preciso fazer alguma coisa por esse povo, porque eu não posso nem sair mais de casa. Se eu saio daqui, eles é bem capaz deles me atacar, porque eles acham que eles vão morrer. A pressão foi tanto que conta-se aqui na Bíblia que Ezequias entrou dentro do templo do Senhor e começou a tirar o ouro de dentro do templo do Senhor. Aqui não está bem especificado, mas conta-se que seria 300 ciclos de pratas e 300 de ouro. Era muito dinheiro. Não tinha isso. Mas o templo de Deus estava em Jerusalém. Lembra-se quando Davi fez tudo de ouro? Paredes de ouro, né? A orla toda de ouro, as pilastras de ouro, os estandes de ouro, tudo de ouro. Então lá tinha muito dinheiro. Ezequias falou assim: agora eu vou fazer isso. Olha aonde o homem chega, por causa da pressão. Você não escreveu sua carta? Você não crê que o que está escrito aí, o que você escreveu aí, dentro dessa carta? Se você não crê no que você escreveu, você vai tirar o ouro de dentro da casa de Deus e vai dar para o seu inimigo. E a sua vitória não vai superexistir. Ezequias foi abalado pela fé. Ele entrou dentro do templo do Senhor, começou a tirar as placas de ouro, começou a tirar o tanto que Senaqueribe queria. Só que Ezequias, antes dele entrar dentro do templo, antes dele fazer tudo isso, ele mandou um servo dele, Jaziel. Jaziel seguiu rumo a Laquis, que era uma cidade antes de Jerusalém. Olha, Senaqueribe saiu de Samaria, passou por Laquis. A próxima cidade era a cidade aonde Ezequias estava. Você sente que o inimigo está chegando perto de você? Você sente que a pressão está chegando perto de você? Você sente que você está sendo pressionado? Não tire o ouro da casa de Deus. Mantenha-se na sua posição. Mantenha-se o seu princípio, a sua fé. Não importa a pressão. Aí Ezequias mandou Jaziel ir lá. Jaziel foi, tentou conversar com eles. Ezequias mandou o ouro. Ezequias falou assim: e aí, o que eles falaram? Vai nos atacar? Irmão, se é uma coisa que o inimigo não te dá, é respostas. O inimigo não te dá respostas. Ele não agradece, ele não te dá nada, ele não faz nada. Ele deixa você à mercê para você e a cada vez enfraquecendo mais na sua fé. Jaziel voltou e o ouro foi todo embora. Tanto é que falaram: agora não temos mais nada, porque basicamente todo o ouro da casa de Deus nós demos aos nossos inimigos. Sabe o que Senaqueribe falou quando Jaziel chegou lá? Você pede para mim não atacar? Ora, vocês não têm um Deus de Israel?
Vocês não têm a Jeová a quem vocês acreditam e vocês me trazem ouro? Então vocês não acreditam no Deus que você serve, porque se você acreditasse no Deus que você serve, você não tinha me trazido ouro e você não tinha me trazido a prata, porque eu pedi muito ouro e muita prata, e vocês deram um jeito de trazer o ouro e deram a prata. Então vocês estão com medo e eu vou invadir Jerusalém, vou tomar essa cidade. Fala para Ezequias, para ele começar a preparar o povo. Ezequias viu, depois que ele mandou o ouro, depois que ele mandou a prata, ele falou: mesmo que eu queira recuar. Você já ficou diante daquela situação? Se você volta para trás, tem Faraó. Se você vai para frente, tem o Mar Vermelho. Para onde você vai? Ezequias ficou nessa posição. Para onde eu vou, Deus? Eu não posso voltar. Eu não posso seguir. Eu vou ficar aqui parado e vou tomar uma atitude. Fortaleça as muralhas de Jerusalém. Está fortalecida, Ezequias, ergue outra. Fortaleça os muros de Jerusalém, está fortalecido, reforça os portões. E a água, vai vir de onde? Porque Senaqueribe, ele ficou 8 anos sitiando Samaria. 8 anos, inimigo na tua porta. 8 anos, gente, 8 anos não é 8 dias. 8 anos eles ficaram sitiando Samaria. Até Samaria se render, ele não chega invadindo. O inimigo não vai chegar chutando a tua porta. Não vai chegar tomando as suas coisas, não. Ele tem paciência, ele não tem pressa. Ele não tem pressa de destruir a tua vida. É um cheirinho aqui, é outro cheirinho ali, é uma bebidinha aqui, é uma dancinha ali, é uma lascívia aqui, é outra lascívia ali, é um docinho aqui, é outro docinho ali. O inimigo sabe como, porque ele estuda você. Ele estuda você. Nós não estudamos, mas ele estuda nós. Então Senaqueribe ficou 8 anos sitiando Samaria. Ele não tinha pressa para tomar. E Senaqueribe já tinha tomado todo o povo do norte. Só faltava somente Laquis e Jerusalém. Quando ele chegou em Laquis, o povo começou a se amedrontar. Aí Ezequias falou assim: olha, precisamos arrumar água, porque se eles ficaram 8 anos lá sem pressa, aqui eles vão dobrar, eles vão ficar mais. Ezequias fez uma tubulação por baixo da cidade, e as águas vinham lá do rio Siloé e passavam por baixo. Só que depois de muito tempo ali, a água começou a ficar escassa, porque Senaqueribe descobriu a estratégia de Senaqueribe descobriu a estratégia de Ezequias, fechou o aqueduto. E aí o que o povo começou a fazer? A comer dos seus próprios excrementos e a tomar sua própria urina. Mas antes que o povo morresse todo, Deus, ele mandou uma providência. E eu falo para você nessa noite, antes que você morra, Deus vai mandar a providência. Antes que você pereça, Deus vai mandar a providência na tua vida. Deus não vai te deixar perecer. Deus não vai te deixar morrer nessa guerra. Deus não vai te deixar sem resposta, porque a sua carta será respondida, assim como a carta de oração de Ezequias foi respondida. Não importa quanto o inimigo te afronte, não importa o quanto ele diga que você não é capaz, não interessa. Você tem um Deus que tudo supre na sua vida. Senhor, mas a minha batalha dentro da minha casa, não esquenta a cabeça que Deus, ele está no controle das coisas. Deus, ele não vai te dar um fardo que você não possa carregar. Ezequias, ele estava tão angustiado, quase perecendo na sua fé, que ele falou assim: eu vou orar a Deus. Ele chegou diante do templo do Senhor, basicamente quase sem nada. Um templo que ele mesmo basicamente destruiu. Deu a vitória para o inimigo. Sabe, igreja, uma coisa que você não pode fazer é mostrar os seus tesouros. Você não pode mostrar os seus tesouros. Você pode sim ajudar as pessoas, mas você não pode mostrar os seus tesouros. Você não pode mostrar as suas fórmulas, não é? Mostra sim algumas coisas, mas o seu tesouro, as coisas que são preciosas, Deus, ele deu para você, né? Os melhores diamantes não ficam expostos nas vitrines.
né? Para os homens aí que dão joias para suas esposas. Quando vocês vão comprar um anel ou alguma joia para ela, você chega lá, está na vitrine? Nem sempre. Nem sempre. Os melhores tesouros estão guardados. Aquilo ali é só uma réplica, uma amostra. Ah, a moça fala assim, ah, você gostou desse anel? Peraí, eu vou lá buscar para o senhor. Qual a medida? 21, 22, 16, 17, o dedinho dela? Mas pode ver, os maiores tesouros não ficam expostos. Não fica em vitrine. Não é coisa barata. São coisas caras. Né? Então Deus, ele sabia que o povo de Jerusalém eram pessoas preciosas. Tanto é que Jerusalém, ela era levantada até o monte, e dali ele via todas as batalhas, todas as estratégias. Ali ele tinha uma visão muito grande. Davi foi muito sábio ao escolher essa cidade. Você precisa vigiar o que está ao seu redor. Você precisa olhar o que está acontecendo. Não é só descer do monte cuspindo fogo e aí ia lá e pronto, não. Tem que ver o que está do lado, o que está acontecendo. Por quê? Porque o inimigo, ele está nos vigiando. Para ir lá estourar os portões da tua casa. Estourar os portões da sua cidade. E entrar. E aí destruir a sua família. Quantas famílias não são destruídas? Até que a pessoa se levanta de novo, demora um tempo. Parece que a pessoa não tem mais vontade de viver. Quando Ezequias, ele ora a Deus, ele coloca os seus joelhos no chão, aí ele fala com o Senhor. E aí Isaías, ele fala assim, vai lá, pergunta para o Isaías o que Deus falou. Antigamente era assim, hoje você tem acesso livre. Você fala com o Senhor dá a resposta para você. Mas antigamente as pessoas, no Antigo Testamento, as pessoas acreditavam muito nos profetas, né? Pastor, então, né? Naquela época, se tivesse, seria reverenciado, né? Os profetas eram basicamente homens assim que as pessoas temiam, né? Isaías, Ezequiel, Amós, Obadias. Então esses homens assim, as pessoas tinham temor. Quem falou Ezequiel? Quem falou Isaías? Não quero problema. Jeremias recebeu várias profecias, falando que Nabucodonosor estava vindo. Muitos creram, outros não. Tanto é que eles acabaram se caindo na mão de Nabucodonosor e acabaram indo para o cativeiro. Então, mas a maioria se temia. Então, quando Isaías manda a resposta para Ezequias, ele acalenta seu coração. Sabe, é aquele amigo que você precisa para te ajudar. Para falar assim, olha Sil, pode fazer que estou tendo uma visão, ó, vai dar certo. Olha, eu acho que se você fizer mais assim ou assim, vai dar certo. Vamos lá, estamos juntos. É igual quando a liderança se junta aqui para fazer alguma coisa. Gente, quando tem um trabalho aqui, é a liderança toda. É o Masbrac, o Febrac, Menibrac, Missões, todos se juntam e fazem um trabalho. Por isso que dá certo. Agora, se um fala, se 2, 3 falam que não vai dar certo, fica difícil. Mas nós nos juntamos para fazer um trabalho. Aí quando Isaías fala assim para Ezequias, no 19, no verso 6 diz assim, e Isaías lhe disse, assim direis o vosso Senhor, assim diz o Senhor, assim direi ao vosso Senhor, assim direi a Ezequias, pode ver que está em letra minúscula, assim direi ao Senhor, a Ezequias. Aí depois ele fala, assim direi ao Senhor, a Deus, né? Assim direi, não temas, Ezequias. Às vezes você precisa de uma palavra, Sil, aquieta, não temas, vai dar certo. Vai lá e compra, faz a dívida. Aí você vai lá e faz a dívida. Ou então, prossiga no que você quer prosseguir. Não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Senaqueribe era tão astuto que mandou o irmão dele, Rabi Zaqueadá, a falar para Ezequias, olha, não escuta esse homem não, que vocês tudo vão morrer.
Vocês tudo vão morrer. Aí aqui diz: eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra, a espada, e farei cair na sua terra. Aí tem mais. No 21, diz assim: e esta é a palavra que o Senhor falou a ele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, e a ti zomba, ó filha de Jerusalém. Maneira a cabeça por detrás de ti. Isaías falando para Ezequias: calma, calma que Deus está no controle. Aí mais lá na frente no 28 diz assim, a resposta que Ezequias precisava. No 28: por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua revolta, subiu aos meus ouvidos. Portanto, porei o que? O meu anzol. Porei o meu anzol. Quando você quer pegar um peixe, você pega por onde? Você vai pescar? Ah, quem é chique, né, gente? Porque pesca é para chique. Joga lá o anzol. Aí você pega o peixe por onde? Pela boca com anzol. Porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Fechando, no 32 diz assim: portanto assim diz o Senhor, acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, enquanto tampouco virá perante ela, e com escudo nem levantará contra ela tranqueira alguma. Depois dessa palavra, Ezequias falou: só vou esperar agora, só vou aguardar. Deus falou para mim não temer. Deus falou que vai fazer ele voltar. E o povo lá fora: Ezequias, o povo vai entrar em Jerusalém. Acredite que Ezequias até fechou o olho e falou assim: olha, não quero ouvir mais nada, não quero ouvir, não quero falar, não quero. Deus falou, Deus mandou a resposta e eu vou esperar. Às vezes você precisa fazer isso. Se você tem certeza do que Deus te mandou, não ouça, não escuta, fala assim: eu não quero ouvir. Papo encerrado, conversa encerrada. Deus falou, Deus selou e eu vou aguardar e a resposta virá. Ezequias descansou no Senhor. Quando ele descansou, Deus à noite, prosseguindo a leitura, ali no 25, no 35 diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma o quê? Noite. Naquela mesma o quê? Naquela mesma noite. Eis que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil o quê? Deles. 185 mil. O que Ezequias teve que fazer? Ele teve que ir lá, sair aos portões e enfrentar o inimigo. Somos inteligentes, temos a mente de Cristo. Nós não podemos nos expor. Ezequias falou assim: olha, não temas, o exército deles pode ser grande, mas com eles está um braço de ferro. Conosco está Deus, Deus está conosco. Mas mesmo assim o povo não cria. Naquela mesma noite, Deus mandou um anjo no arraial e matou 185 mil deles. A maioria ali morreu. Aí Ezequias falou assim: glória a Deus, Deus nos deu a vitória. Mas Deus ainda fez o inimigo ficar vivo, porque o irmão de Senaqueribe, ele morreu. Que era o braço direito dele, morreu. Mas Senaqueribe ficou vivo para ver a vitória. O inimigo vai deixar, Deus vai deixar o seu inimigo vivo para contemplar a tua vitória, para ver que Ele é Deus de Israel na sua vida. O inimigo tem que aplaudir a tua vitória. Quando Senaqueribe acordou de manhã, que ele viu o arraial todo morto, o povo morto, o exército morto, o seu irmão morto, ele falou: o que aconteceu? Ele começou a blasfemar a Jeová. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. É o Deus que vai responder a tua carta. É o Deus que vai fazer com que aquela cirurgia seja aparecida
descida ali, aquela cirurgia que você está esperando vai sair, aquele negócio que está amarrado ali vai sair, entendeu? Aquela promessa que Deus te prometeu, ele vai sair, porque o Deus de Israel não deixa ninguém colocar comichão nos seus ouvidos. Acredita no que você escreveu, acredita naquilo que você falou, acredita naquilo que Deus te deu. Senaqueribe voltou, assim como Isaías falou, foi embora, voltou para Nínive. Quando chegou em Nínive, ele entrou num templo que tinha lá. Os deuses dos assírios eram um deus chamado Assur. Eles acreditavam nesse deus, uma idolatria. Quando ele estava lá orando aos seus deuses, ele tinha 2 filhos, pelo menos, os filhos que estavam com ele, que seriam seu sucessor. Os 2 filhos o assassinaram. Então não fique preocupado, que Deus, ele irá cuidar dos seus inimigos. O que Deus vai fazer, não sei, mas Deus, ele vai cuidar. Senaqueribe não morreu pelas mãos de Deus de Israel, mas os seus filhos, de dentro da tua casa, de dentro da casa dele, o feriram, tiraram-lhe a vida. E Israel, Jerusalém, prevaleceu como prevalece até hoje, e prevalece na tua vida, se você crê. Amém, igreja? Então vamos acreditar na nossa carta. Não importa a afronta que você receba, não importa a calúnia que você receba, não importa o inimigo que se levante contra ti, não importa a pressão que esteja na tua porta, não importa a pressão que esteja no seu serviço, não importa a pressão que esteja onde você estiver, Deus vai tirar de lá no piscar de olhos, e você vai ter a sua vitória em nome do Senhor Jesus, sem mover uma palha para ela, apenas orando e acreditando. Amém, igreja? Vamos orar a Deus agora nesse momento. Sei que você já orou pela sua carta, mas nós vamos orar mais um pouco para que Deus, ele venha ouvir as nossas orações. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está todo, meu Pai, o Israel santo de Ti. A Jerusalém, meu Pai, que o Senhor levantou. A Jerusalém, meu Pai, que muitas vezes foi atacada, muitas vezes foi ferida. Meu Pai, eu não sei como está a ferida, meu Pai, de cada um aqui, mas eu peço, Senhor, para nessa noite, meu Pai, o Senhor sarar as feridas de cada uma. Meu Pai, cada uma, meu Pai, tem o seu propósito, a sua carta. Meu Pai, que no fim, meu Pai, desta campanha, Senhor, haja testemunhos, meu Pai, de vitórias. Meu Pai, não deixe esse povo comer os seus próprios excrementos e tomar a sua própria urina. Meu Pai, nós não fomos feitos para isso. Meu Pai, a tua palavra fala que nós viemos, meu Pai, para que tenhamos vida e vida com abundância. Meu Pai, se aqui na nave, meu Pai, deste lugar, dessa Jerusalém, tiver alguém enfermo, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, lhe dê a cura. Meu Pai, se tiver aqui alguém preocupado com as dívidas, com o cartão de crédito, se enrolou, meu Pai, o Senhor sabe que nós temos falhas, que o Senhor, meu Pai, venha dar estratégias, meu Pai, para que essas dívidas sejam pagas. Meu Pai, ele não precisa nem ir lá negociar. Meu Pai, vão falar para ele, vão mandar, meu Pai, um telegrama, uma mensagem, falando, olha, vem aqui, que nós temos um plano bom para você pagar as suas dívidas. Meu Pai, assim, meu Pai, como Ezequias não teve que fazer nada, meu Pai, a não ser orar, a não ser acreditar. Este povo que está aqui, meu Pai, eles acreditam que as palavras que estão nesta Bíblia, nesta palavra, Senhor, serão cumpridas, meu Pai, porque nós confiamos em Ti, nós acreditamos que o Senhor dará resposta aos seus filhos. Abençoa a todos que estão aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque nós acreditamos em Ti. Vocês vão falar assim: Senhor meu Deus, estou aqui, eu creio que a minha carta será respondida. Assim como o Senhor levou Jerusalém, o Senhor me livrará das mãos